E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Christian aqui falando mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a minha experiência como dev na gringa, quando eu trabalhei para uma empresa portuguesa. E aí nesse trabalho foi muito divertido, foi muito legal, aprendi bastante, conheci novas culturas, conheci uma galera maneira, ganhei em euro, tá? E tudo começa ali mais ou menos em 2020, quando aparece uma grande crise de saúde, vamos dizer assim, em 2020. Eu atuava numa empresa aqui de Botafogo, né, uma software house que eu tenho bastante carinho. Depois eu saí de lá, fiquei um tempo lá, e aí eu comecei a empreender, cara, vender software. E foi um desafio muito grande que tinha eu e um colega meu cunhado, para ser mais exato. Eu entendia como desenvolver software, o meu cunhado estava aprendendo ainda. E aí tudo que eu fazia era, eu prospectava, eu batia na porta dos clientes, eu oferecia serviços de desenvolvimento de software e aplicativos, né? Que era uma época que eu estava dominando bastante React Native, Node.js, Express. E eu conseguia desenvolver aplicações tanto web como mobile. E até mesmo o desktop, tá? Só que eu quase não vendia. Que nessa empresa, Calindra, eu tive a oportunidade de desenvolver uma aplicação desktop. Que eu utilizei na época o Electron. Não sei se vocês conhecem, mas Electron é um framework JavaScript que você consegue construir uma aplicação web ali. E aí o Electron ele vai fazer ali uma espécie de uma caixinha. Ele funciona ali com, ele é desenvolvido em cima daquele Chrome que é para desenvolvimento, aquele Chrome que eu esqueci o nome. E aí ele consegue buildar para você multiplataformas e ele deixa a tua aplicação instalável para Linux, Mac, Windows e etc. Nome Electron, se você tiver interesse, dá um Google aí que tu vai achar e entender um pouco melhor sobre ele. Mas o foco dele era desenvolver aplicativos de desktop, né? E aí, cara, eu comecei a empreender e eu comecei a fazer muitos projetos. E aí, cara, era um momento muito difícil porque eu trabalhava, cara, 12 por 12, né? Era 12 horas trabalhando todos os dias. Eu ia até os clientes, eu captava os clientes, eu negociava com os clientes, eu fechava contato com o cliente. Eu também arquitetava a aplicação e desenvolvia. E junto tinha o meu cunhado, que ele estava aprendendo, mas que me deu muita força também. Um abraço aí pro Jonas Batista aí, meu cunhado e grande amigo. E ele dava muita força, a gente caía dentro. Teve vezes que a gente trabalhou a madrugada inteira. A madrugada inteira. E eu fiquei assim de 2000 e final de 2020. Foi quando eu saí da Calindra com esse propósito, empreender. Até mais ou menos ali abril de 2021. Né? E nessa época, o mercado de desenvolvimento de software estava muito pulsante, entende? Empresas no mundo todo injetando muito dinheiro, investidores. Existia aquelas empresas Venture Capital, que, cara, era basicamente empresas que investiam capital de risco em, cara, qualquer aplicação que surgisse aí que utilizasse tecnologia. Era uma época muito boa. Inclusive, o meu amigo e cunhado, o Jonas Batista, ele iniciou mais ou menos nessa época na programação e conseguiu sua primeira vaga. E assim, era uma época que se você estivesse aprendendo, fazendo um curso, um bootcamp ali, a empresa já te colocava para dentro. Por quê? Porque muitas das vezes essas empresas, startups, elas tinham essas empresas Venture Capital, né? Empresas que aportavam capital de risco em empresas de tecnologia, e eles tinham que, vamos dizer assim, mostrar que estava gastando aquele dinheiro. E aí eles contratavam muito dev e colocava dentro da empresa para trabalhar, cara. E aí o cara ia crescendo, se desenvolvendo, né? Tinha outras pessoas que não queriam nada, né? Como sempre, aí não levava a sério o trabalho. E aí as pessoas iam aprendendo, ganhando dinheiro, ganhava-se muito bem. Eu lembro que quando você tava numa empresa A, por exemplo, sei lá, ganhando, sei lá, 7 mil.
Vinha empresa B e falava, ó, na cara dura assim, tá ganhando quanto aí? Ah, vem pra cá, vou te pagar 10. Aí tu trocava de empresa, né? Essa época, a gente como dev, a gente aumentava muito o nosso salário só pelo fato de trocar de empresa, cara. Era basicamente assim. E aí, 2021, começa a minha trajetória como dev na gringa, mais especificamente Portugal. E cara, lembra que eu tava empreendendo? Tava dando tudo errado, porque a gente trabalhava muito e não ganhava dinheiro. Eu tava precificando errado, tempo de projeto errado. Vinha um projeto que, sei lá, de e-commerce, exemplo. Só que era uma coisa simples. Era uma coisa que era para basicamente eu pegar uma plataforma de mercado, colocar ali, criar o catálogo de produto, colocar o storefront no ar e dar para o cliente poder utilizar. Só que eu tinha aquela mente ainda de tudo era tecnologia, eu queria usar a melhor tecnologia. Aí o que eu fazia? Cara, eu criava uma API própria, eu criava um catálogo próprio, eu fazia uma aplicação toda própria, só que o cliente não pagou por isso. Que é onde eu me embolava, que aí eu atrasava nos prazos, porque o prazo utilizando uma ferramenta de mercado é bem menor do que o prazo de você construir do zero. Fora que eu tinha que atender os clientes, dar suporte, os clientes que tinham. E foi um momento muito difícil. Até que em 2021 eu mando 3 e-mails, cara. Eu lembro, eu tava ligado nessa ideia de trabalhar para fora, eu tava muito focado ali em me mudar para Portugal, que é um país que eu sempre vi com bastante carinho, né? E aí, cara, o meu cunhado, Jonas, né, o cunhado amigo, ele falou que teve uma revelação de Deus e que era para me mandar assim, tipo, do nada de manhã, ele falou assim, que era para me mandar e-mail para empresas de Portugal, que eu seria contratado. Mano, eu sou um cara que sou cristão, né? Eu acredito muito em Deus. Na hora eu larguei tudo e fui fazer isso. Eu mandei 3 e-mails, foi 3 e-mails que eu mandei. Eu acessei aquele site Indeed, aí eu filtrei lá em PT de Portugal, né? E aí eu tive acesso a 3 empresas. E eu mandei e-mail para essas 3 empresas. Uma não me respondeu, a outra me respondeu que no momento não estava podendo contratar devs estrangeiros. E a terceira me respondeu e ainda me perguntou a minha disponibilidade para eu poder começar no processo seletivo. Olha que interessante. E aí eu lembro como se fosse hoje que eu marquei esse processo seletivo e no dia eu até confundi o horário. Por quê? Porque Portugal para o Brasil há uma diferença de 3 horas. E quando eles estão em horário de verão, que lá eles estão mais em horário de verão do que em horário normal, lá eles passam acho que 3 semestres em horário de verão, uma coisa assim. A pessoa que marcou a entrevista pra mim marcou tipo 2 horas. Só que eu não lembro se tinha no invite o horário, se era Brasil ou se era Portugal. E aí eu apareci que hora? 2 horas da tarde do Brasil. Ninguém apareceu. E aí eu mandei mensagem pra pessoa que marcou comigo. Ela falou, não, vi com o time aqui, o pessoal apareceu, você que não apareceu. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada, porque eu apareci sim. Foi aí que eu tive a ideia. E perguntei, esse 2 horas é referente a 2 horas de Portugal ou 2 horas do Brasil? Aí ela, não, é Portugal. Que seria mais ou menos 10 da manhã aqui do Brasil, na ocasião. E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu expliquei o que aconteceu. E aí eu pedi para que seja marcado uma nova reunião. Aí eu mandei esse e-mail, essa pessoa ela pediu para me mandar um e-mail lá para um setor da empresa lá, para uma pessoa responsável, mandei e-mail. Cara, eles me demoraram uns 10 dias para poder responder. Eu achei que eles tinham desistido de mim. Aí 10 dias, aí a gerente de recrutamento entra em contato comigo. Ô, vi aqui que tu não conseguiu ter sucesso na reunião, vocês não conseguiram se encontrar. Eu vi que tu solicitou um novo horário. Pode ser tal horário? Eu não lembro o horário, tá? Aí eu falei, pode ser sim. E aí, muita coisa aconteceu. Cara, as coisas dentro de casa não estavam boas. Brigando pra caramba, minha esposa. A gente tava ali... Minha esposa, se não me engano, tava grávida do meu filho Pedro Lucas, que hoje tem 8 anos de idade. E... ou ele já tinha 1 ano. Tinha uma coisa assim. Eu acho que já tinha 1 ano. Ele já tinha 1 ano. E aí, cara, eu entrei no dia pra fazer a entrevista. Entrei nervoso, sabe? Nervoso pra caramba. Não tava nem raciocinando direito. Eu tava, se tu me perguntasse qualquer coisa ali que fosse,
eu ia dar aquela travada. Se perguntasse a minha idade, eu travava. Já aconteceu isso com vocês na entrevista? Pois é, comigo aconteceu. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a entrevista, né? Teve um momento lá que teve um teste em inglês, né? O recrutador ali conversou comigo em inglês, perguntou se poderia fazer esse teste e tal. Eu falei que sim. Fiquei preocupado, porque a vaga era para Portugal mesmo, para uma empresa portuguesa. Ia trabalhar com o pessoal que fala português. E eu não falava inglês, né? E falava assim, só dava uma arranhada bem básica ali, nada muito. Se você evoluísse para um tema bem diferente de tecnologia, eu dava uma engasgada e não conseguia manter a conversa. E aí eu fiz essa entrevista e terminou a entrevista. 15 dias depois, e nesse momento, 15 dias depois que eles me responderam para marcar uma entrevista técnica, eu fiquei assim, porque quando eu terminei a entrevista, eu não tava certo, eu fui bem, eu fui mal. Na minha visão, eu fui mal na entrevista, tá? Gaguejei pra caramba, tive ansiedade ali, cara, na entrevista. Tava precisando muito, porque tava difícil dentro de casa, tava sem grana, cara. Era tipo, ganhava pouca grana fazendo meus projetos. Tava devendo a muita gente, porque tinha um projeto que eu pegava quando eu tava lá empreendendo e falava um preço e aí pá, entregava um negócio top das galáxias, top demais, que não valia aquele preço, aí que atrasava o prazo e tinha contrato que se você atrasasse o prazo você pagava multa. E aí o que acontecia? Aí eu tinha que contratar mais gente pra ajudar. E aí eu ficava devendo todo mundo e no final das contas eu tirava dinheiro no meu bolso, sobrava nada pra mim. Enfim, foi desafiador. Então, mano, em 2021, quando a empresa lá que eu trabalhei, ela 15 dias sem me responder a minha entrevista, nem falando assim, você não passou. Eles poderiam no outro dia falar, você não passou, ou você passou. Mas não, mano, caralho, demorou 15 dias, agoniante. Eu já tinha desistido e comecei a fazer outros processos aqui no Brasil mesmo. Inclusive, teve 2 processos que eu passei e um deles estava tudo certo, salário tudo certo. Foi aí que a empresa entrou em contato comigo. Eu já tinha data para começar na empresa no Brasil, tá? E a empresa entrou em contato comigo e falou marcando entrevista técnica. Aí ela marcou, tipo, pra no outro dia. Aí eu já me animei, né? Me animei. E aí nisso, a outra tava rolando um processo seletivo de uma empresa, que tava avançando, que eu tinha passado todas as etapas. E tinha uma outra também rolando. Essa que eu tinha passado em todas as etapas, só tava faltando o sim do CTO, que tava de férias, né? Chegar pra dizer quando eu ia começar, era basicamente isso. E aí eu ia assinar o contrato e começar, tá? E aí o que acontece? Eu deixei essas empresas de lado e foquei lá 100% na empresa de Portugal. Aí no outro dia, entrevista com hoje meu amigo, o Fábio, que ele era head de tecnologia lá da empresa que eu ia trabalhar. Cara, o que acontece? No dia era a mesma coisa, 2 horas da tarde, só que nesse caso era 2 horas da tarde do Brasil mesmo, não era de Portugal. E aí, no dia eu entrei na sala, Fábio já tava lá. Pessoal gringo, gente, é muito pontual. Marcou 2, 5 para 2 os caras estão online. Entrei 2 certinho ali, acostumado com o Brasil, no Brasil nas reuniões dele, enfim. Geralmente a galera tem costume de atrasar, né? Eu particularmente não gosto porque eu acostumei sendo pontual. Então o que acontece? Eu entrei, já tava lá, ele falou comigo, muito boa tarde, meu nome é Fábio e tal. Falei, boa tarde, meu nome é Christian. Aí ele me deixou bem tranquilo, aí, cara, como é que vai? Como é que é a vida no Brasil aí? E o futebol? Você gosta de futebol? Você torce pro futebol? Não sei o quê. Esse meu amigo, ele é de Porto, né? E eu não sei se vocês sabem, a galera de Porto, lá tem a galera de Lisboa, que é mais pro sul, tem a galera do Porto, que é mais pro norte. A galera mais pro norte, Porto, eles falam muito rápido e tem um sotaque muito puxado, mas dá pra entender. A galera do sul, ela já fala mais pausadamente, tem um sotaque ali, mas é mais pausadamente que eles falam. E aí, cara, ele fez ali alguns testes ali, muito code. Ele basicamente abriu ali um code sandbox,
esses aplicativos, aplicações web, que tu cria alguma coisa ali, tu consegue compartilhar e fazer um pair program. E aí ele pedia coisas no estilo Lint Code ali, tipo, tem esse dado aqui, faz um loop e retorna nessa forma. Tem esse dado aqui, faz um filtro e retorna daquela forma. Aí tinha uma pergunta lá que era um loop lá, um for maluco lá. Sabe aquelas questões de Lint Code que você nunca espera que vai acontecer? Tipo isso, né? Aí ele não pediu pra resolver, ele falou, olha, tem esse algoritmo aqui, o que ele vai te responder? Aí eu falei lá, eu acho que até falei errado, acho que eu errei, até hoje eu não conferi. E aí no final a vaga era para trabalhar com React, ele me pediu ali uma resolução utilizando React de uma solução simples, que ele tinha lá um problema simples para me resolver. Eu resolvi, tremendo pra caramba, nervoso pra caramba. Eu lembro que teve um momento que eu tava tão nervoso, que eu tava travando muito, que o Fábio ele falou, cara, tu sabe que no JavaScript tu consegue passar uma função por parâmetro, né? Eu sabia disso, pô, mas eu não tava lembrando que tinha uma parte tarefa para finalizar lá, que eu tinha outra maneira de fazer, mas a maneira mais simples era essa. E ele me apontou, cara, você sabe que JavaScript recebe como parâmetro função também. Aí eu falei, não, sei sim, eu já tava pensando nisso mesmo, em passar essa função aqui via parâmetro para essa outra função aqui para ela resolver o meu problema. Mas na verdade eu não tava pensando nisso. Eu tava meio travado e pensando na maneira mais difícil, porque é muito normal no meio da entrevista, o cara ele te pede uma coisa, e aí na tua cabeça você pensa na solução mais complexa possível, porque você acha que o fato de você implementar aquilo complexo, você vai passar uma imagem vai passar uma imagem boa para aquele entrevistador, como se você fosse, o cara, como eu não pensei nisso, o cara implementou essa solução, ficou muito boa, olha a complexidade disso, olha que maravilhoso. Só que na verdade não, né? Na verdade, hoje eu entendo isso, né? Na verdade você, na época eu era pleno ali, no sênior, tá? Tava nessa evolução. Na verdade você tem que entregar o que é valorizado, pelo menos o que eu valorizo hoje, é você pegar um problema difícil e resolver ele de uma forma simples. Porque se você tem uma forma simples, normalmente é mais rápido, e normalmente a simplicidade ela traz para a tua aplicação uma segurança, uma confiabilidade muito melhor do que uma solução complexa. Só que eu achava que, né? E aí eu fiz, terminei. E aí, cara, português é muito, gringo no geral, muito seco. Muito obrigado, se você for escolhido, a gente vai entrar em contato contigo. Tchau e benção. Aí, mano, aí demorou mais uns 15 dias pra eu receber essa resposta. Acabou de tanto... Lembra aquela vaga que eu tinha engatilhado, tava esperando o CTO, etc. Então, eu fiquei meio que enrolando os caras, porque eu tava muito confiante nessa vaga de Portugal. Eu queria muito trabalhar pra gringa. Só que aí, cara, já tinha, né... O pessoal, acho que tinha meio que desistido de mim. E aí eu falei pra eles que eu já tinha passado na vaga, na gringa. Eu não tinha, tá? Eu falei para 2 empresas. E inclusive a primeira empresa, eu tava fazendo processo, né? Que ainda tava evoluindo. Ela evoluiu, inclusive eu queria saber quanto eu ia ganhar pra cobrir. Só que eu nem sabia quanto eu ia ganhar. E eu lembro que na entrevista que me fizeram, na primeira entrevista, a mulher me perguntou de salário, né? O salário que eu gostaria de receber. E eu falei assim, olha, eu tô aberto lá ao salário estipulado pela vaga. Cara, eu nem sabia qual era o salário estipulado pela vaga, eu só falei isso. Então, a empresa ficava, não, mas... Né, lembra, cara, 2 empresas? Uma empresa estava bem avançada, a outra estava evoluindo. Essa outra aqui estava esperando o CTO voltou de férias. Eu falei que não ia dar para começar ainda. O cara meio que desistiu e partiu para a próxima. Aí tinha outra que desenrolou, passei, e eu falei que eu ia começar nessa vaga para Portugal, para as empresas de Portugal. Eles queriam saber se eu já assinei o contrato e quanto era o valor do salário que eles iam cobrir. Cara, e foi a maior guerra assim mental, porque eu tava precisando da grana. Minha situação tava bem difícil mesmo, com filho dentro de casa. E aí tinha essa questão aí da vaga de Portugal, cara, que eu não sabia.
mas tinha uma outra que tinha desistido de mim e tinha uma outra bem interessada em me contratar, né? Essas duas que tinham interesse em me contratar eram do Brasil. Cara, eu lembro que passaram uns 18 dias. Aí a chefe lá do RH, do recrutamento, falou: olha, te mandei uma proposta do nada, assim, por e-mail. Dá uma olhada, se tu concordar com a proposta, a gente vai prosseguir. Cara, eu lembro que a proposta era aproximadamente ali, era no bruto, né? Era em euro. Cara, era época muito boa. Boa no sentido financeiro, né? Tava uma crise de saúde mundial, vocês devem saber o nome. E tipo, o euro tava 7,10, 7,30, entendeu? E a proposta que a empresa lá me propôs era 2.000, se não me engano, 2.400 e pouco. De euros, tá? De euros. E assim, era uma época que eu não ganhava muito, então eu acho que se tu me oferecesse ali 2.000 e pouco de reais, eu já ia aceitar. E quando eu vi que eu falei, caraca, 2.000 e pouco de euros. Foi a primeira vez ali que eu avancei a barreira dos 10k de salário, né? Falei, caraca, cara, muito top. Aí ela, olha, se você não concordar, a gente pode... Eu vou passar pra galera do financeiro, e a gente vai ver como é que a gente pode resolver essa situação. Aí eu, não, já respondi e-mail lá, já marquei que eu quero, não sou desesperado ali, né? É até vai pra mim uma reflexão e uma dica pra você, cara. Se você vê que é um salário que não faz sentido, cara, você pode negar. E não fica com medo da empresa não te contratar, pelo contrário, ela vai te fazer uma contraproposta. Ela vai tentar um acordo contigo, porque geralmente quando tu chegou até esse momento, cara, a empresa já gastou com recrutamento, já perdeu tempo dela ali, já tá precisando de um profissional urgente. Então ela vai fazer de tudo ali pra te ter ali. Bem provável, se eu choro ali, eles iam aumentar um pouquinho, né? E além do salário, eles também me ajudavam. Tinha uma bolsa home office, um negócio assim, né? Era basicamente um auxílio ali que eu tinha um cartão internacional que eu conseguia comprar coisas, mas tinha que ser coisa de tecnologia, mouse, teclado, livro de tecnologia, etc. Então eu aceitei, cara, aceitei. E aí, coisas que eu não perguntei, fui saber na hora, e aí, como começa? Eu envio minha carteira de trabalho pra eles? Não funciona assim, lá não funciona assim, não tem isso. Aí eu tinha que fazer o quê? Abrir uma empresa, um CNPJ. Isso foi 2021. Cara, era uma época que tava difícil o serviço. Serviço público já é difícil, né? E a ideia deles era tipo assim, acho que era 21 de abril, a ideia deles era eu começar em 1º de maio, 2 de maio, uma coisa assim. E aí eu corri atrás disso e tal, aí, pô, me cadastrei nessas empresas de contabilidade online, que ela me prometia a me dar meu CNPJ. Tive que esperar cancelar meu e-mail, né? MEI, M-E-I, né? Microempreendedor individual, que era uma categoria CNPJ que eu utilizava para me gerar nota fiscal para os meus clientes. E dito isso, eu tinha que criar uma ME, microempresa, né? Ou microempresário, alguma coisa assim. Não vou entrar na informação o que muda, mas basicamente ME você pode ganhar mais, o seu limite de ganho é maior, tá? Só que aí, depois eu descobri que eu poderia migrar de MEI para ME, ia ser mais rápido. Só que aí, cara, demorou mais ou menos um mês entre enviar documentos e aí a junta do Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, né? A junta do Rio de Janeiro negar assinatura diferente, um monte de coisa. E também tinha valores para pagar. E era tipo assim, cara, eu gastei mais ou menos quase uns 3 mil de um dinheiro que eu não tinha que pegar emprestado, só para abrir minha empresa, para ter minha empresa funcionando. E aí, em 2 de maio, eu consegui, não o documento, mas eu já consegui o número. E a empresa, para me contratar de Portugal, ela só precisava do número, CNPJ, número. E o meu contador, ele conseguiu lá o número, mesmo sem o documento pronto. E aí eu comecei, cara, nervoso. E aí tinha um outro porém, horário. Lembra que o horário era diferente? Pois é, a minha dele era 4h30 da manhã. Para vocês que reclamam de dele 10 da manhã, 9 da manhã no primeiro horário, a minha dele era 4h30 da manhã. E no primeiro dia eu nem dormi. Virado, cara. Virado com medo de perder horário, ansiedade e tal. E aí, cara, eu passei a trabalhar todos os dias, de acordar 4, iniciar 4h30 no primeiro horário de Portugal, na dele. A vantagem é, cara, 2 da tarde, acho que era 2 ou 1 da tarde, uma coisa assim. Tava livre. Cara, tava livre, podia ir na academia, podia sair, fazer o que eu quiser. É a vantagem. E eu fiquei 2 anos assim.
2 anos trabalhando nessa empresa. Eu trabalhava lá com React Native, né? Era uma consultoria que trabalhava com modelo de sócio. Para quem não sabe, modelo de sócio é quando existe uma empresa e essa empresa te aloca no cliente. E aí eu fiquei alocado no cliente lá, que era um bancão, um banco grande lá, tá? Chamado Milênio BCP. E aí tinha esse banco, que ele era tipo o Itaú da vida, assim, né? Um banco grande, tipo um Bradesco. E ele também tinha um banco digital. E era uma época que as pessoas estavam com dificuldade por causa da crise de saúde, né? Que tinha no mundo. Tava com dificuldades para poder suprir seus pagamentos. As pessoas perderam o emprego, não estavam conseguindo trabalhar, enfim. Aí eu trabalhava com reestruturação de crédito. Que eu trabalhava num aplicativo que ele simulava para você reestruturar seu crédito. E ele também fechava o contrato. Aí era isso. E eu também trabalhava com, eles chamavam de financiamento de habitação e de autocarro, financiamento de imóvel e casa, que era um aplicativo também que ele simulava e contratava, né? E cara, foi muito da hora, cara, foi muito da hora trabalhar. Os caras são, aprendi bastante, os caras são frio, né? A gente brasileiro costuma falar que é frio. Tinha muito brasileiro lá, muito brasileiro nessa empresa. Eu trabalhei com meu amigo Alec, que Alec não é Alec, não é Alec o nome, tá? É Alexandre, é grande o nome. Eu não vou me ater aqui a pronunciar o nome dele, mas a galera chamava ele de Alec. Amigo meu, cara, ucraniano, que morava há anos em Portugal, falava português assim como ninguém. Gente boa pra caramba, me ajudou pra caramba, inclusive. Alec, se estiver vendo, cara, grande abraço, o cara mora no meu coração. E um cara muito do bem, um cara muito diferente, assim, sabe? Um cara muito diferenciado. E aí, cara, eu participei de uma equipe que fazia isso. A gente dava manutenção e criava funcionalidades para reestruturação de crédito e financiamento de imóvel ou de carro, né? De automóvel. E, cara, era muito desafio, cara. Aí eu aprendi bastante, tanto na parte técnica, né? Como a parte ali de negócio, como a parte do banco era... Por exemplo, se você queria testar a tua aplicação, geralmente o React Native é tempo real, né? Só que tinha um delay muito grande, porque tinha um monte de VPN, um monte de segurança por trás ali que era banco. E para você solicitar ali uma conta teste, cara, tu tinha que falar com uma pessoa específica lá do banco, a minha amiga Sandra, um grande abraço para ela se ela estiver assistindo. E aí ela gerava para você uma conta ali, que essa conta teria ali 2 horas de limite para você usar e depois essa conta não existe mais. Era um negócio muito focado na segurança. E muitas das vezes você acabava atrasando um pouquinho suas entregas, mas isso era normal, né? E aí a gente fazia o que? A gente fazia muito teste unitário, teste end-to-end e tal. Até pra gente manter as coisas funcionando e até mesmo pra gente saber que as coisas continuam funcionando mesmo mediante a novas funcionalidades sendo criadas ali a todo momento. E aí, cara, eu fiquei ali, cara, quase uns 2 anos ali. Acho que 1 ano e 8 meses e tal. E, cara, o que eu tenho a dizer sobre trabalhar na gringa? Cara, ganhava bem. Ganhava bem. Portugal não é um país de tu ganhar, tipo, 5 mil euros. Não, é um país que você ganha um pouco menor. Até porque, pelo menos no contexto que eu estava trabalhando, era um país que, se você morando lá, você, cara, com, sei lá, 1.600, 1.200 euros, você tava muito bem. Ganhando muito bem, comendo bem, passeando, viajando para outros países. Mesmo com a sua família, né? Você e tua família, mesmo que só tu estivesse trabalhando, você com um filho, sua esposa, você consegue manter muito bem a sua família com 1.200 euros, né? E aqui no Brasil eu tava muito bem, ganhando um pouco acima de 2.000 e pouco. Tinha os impostos, mas tem uma coisa, não sei se vocês sabem, não sei se tem ainda, tá? Quando você trabalha, você gera uma nota posterior, se essa empresa tem lá, mas não tem aqui, ou seja, aqui ela não é multinacional, você vai pagar imposto reduzido. Isso é da hora, tá? Se vocês tiverem essa sorte que eu tive, cara, é muito da hora. Aí eu ganhava 2.000 e pouco no bruto, né? Pagava imposto aqui, mas mesmo assim ficava uma boa grana pra mim, cara. Eu fiquei quase 2 anos, cara. E, cara, vou te falar, essa porta que abriu pra mim foi de Deus, mano. Me ajudou muito. Abriu minha mente. Não só de dinheiro, tá? Abriu minha mente pra outras coisas, entendeu? Me incentivou a estudar mais, pra me, cara, aprender mais, para ajudar minha família. Cara, foi um sentimento realizador. Então, assim, hoje eu não sei como tá? Hoje eu trabalho do Brasil, tá? Por curiosidade, numa grande empresa aqui no Brasil,
Não vou falar o nome, mas vocês conhecem, eu já sou um tech lead. E do time de Storefront, cara, me amarro trabalhar também aqui com o pessoal, com a tribo. Grande abraço a todos que trabalham comigo aí. Cara, tem sido uma experiência muito desafiadora. E se você, cara, quer trabalhar pra gringa, hoje eu te indico, principalmente, saber falar inglês. Porque lembra que eu te falei lá de Portugal, que eu não sabia falar inglês? A empresa, ela chamava de torre, tinha 2 torres, uma torre nacional e uma torre internacional. A nacional era empresas full Portugal, e a internacional era empresas fora de Portugal, cara, que você ganharia muito mais. Quando você sabia, se você soubesse falar bem inglês, você ia pra torre internacional, você ia ganhar o dobro que tu ganhava. Entendeu? Você ia ganhar o dobro. Primeira dica aí, inglês. Segunda dica, ter no mínimo aí 3 a 4 anos de XP, de experiência na área. Terceira dica, cara, deixar teu LinkedIn ali arrumadinho, GitHub. Participar de todos os processos seletivos da gringa que você puder. E é tipo, isso é tipo uma... Eu dei sorte, tá? Não vou falar sorte não, que eu sou um cara... Eu acredito em Deus, então não acredito muito em sorte, não. Foi Deus que eu mandei só 3 contatos e consegui uma vaga ali. Não era um negócio que já era pra acontecer mesmo. Pelo menos assim eu acredito. Mas na maioria das vezes é um funil. Tu vai fazer 30 entrevistas, vai passar aí entre 1, 2 ou até 3 e vai ficar com uma vaga. Então assim, não desista nas primeiras entrevistas, cara, vai pra cima. Principalmente vaga pra gringa que você tá conhecendo. Eles te entrevistam diferente, eles têm ali um jeito diferente, uma cultura diferente. Então você vai estar se acostumando a isso. E cara, não desista, seja para trabalhar em Portugal, para trabalhar nos Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Irlanda, que são países que pagam muito bem, cara, muito bem, tá? Cara, não desista, é isso, forte abraço. Cara, se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no meu canal, deixa o seu like aqui, cara. Isso vai me ajudar muito a criar conteúdo pra vocês. O meu foco aqui é criar conteúdo de carreira, não esse código, tutorial, tá? Pode ser que eu venha comentar sobre, mas o meu objetivo aqui é carreira, passar a minha experiência que eu tive, minha visão das coisas que eu tô vendo aí, tá? E é isso aí, galera, até um próximo vídeo. Se inscreva, compartilha com seus amigos. Comenta aqui, cara, pra dar engajamento. Nem que você se inscreva assim, up. Comenta qualquer coisa, cara, só pra dar engajamento. Um forte abraço e até mais, galera. Tudo de bom pra você. E boas festas aí de final de ano aí, tá? Boas festas.